A escrita pré-histórica do Brasil. Alfredo Brandão. Capítulo 5. Classificação geral dos diversos sistemas de escrita. A classe a que pertencia à escrita pré-histórica do Brasil. A escrita figurada ou pictórica calculiforme. Os coriscos. O ciclo de Ita e o ciclo dos Muiraquitãs. Os quipos, o rosário e a cruz. Caráter divino da escrita primitiva. Influência da magia sobre a escrita. Reminiscência das práticas da magia entre os índios do Brasil. As condições psíquicas do homem pré-histórico. Processos mágicos de mnemotécnica. A escrita em geral é classificada nos seguintes sistemas: A. Mnemônico. B. Ideográfico. C. Fonético. O mnemônico era um sistema destinado a avivar a memória por meio de signos e objetos. No sistema ideográfico, os signos às vezes representam símbolos, representavam uma qualidade ou uma função de um determinado ser ou de uma coisa. Por exemplo, uma estrela significava a noite, a imagem do sol representava o dia, a luz, a claridade. O sistema fonético consta de caracteres representativos dos sons. Este sistema torna-se verbal quando o signo tem o valor de uma palavra, silábico quando significa uma sílaba e, finalmente, alfabético quando tem o som de uma letra. Todos os signos mnemônicos, ideográficos ou fonéticos podiam ser figurativos ou pictóricos, isto é, podiam representar a figura, a imagem, a pintura de um ser, de um objeto. Alguns autores afirmam que os próprios caracteres do nosso atual alfabeto não são mais do que imagens representativas que se modificaram com o evoluir dos tempos. Veremos no decorrer do presente trabalho que a tal afirmativa não faltam razões. A qual destes sistemas pertencia à escrita pré-histórica do Brasil? Diremos logo de começo que ela não se filia a nenhum considerado isoladamente, porque pertence a todos, porque ela contém em si todas as formas. A princípio mnemônica e ideográfica. Tornou-se provavelmente fonética ou tendia para tal quando se deu a última catástrofe. Quer mnemônica, quer ideográfica, quer fonética, um caráter essencial a assinalar é que ela a princípio foi figurada. Este fato é muito importante porque nos orienta na pista da interpretação de muitos signos. Revela declarar que é a diversidade de sistemas que complica o estudo dos caracteres pré-históricos do Brasil. Rigorosamente falando, não temos uma escrita, mas diversas escritas que se diferenciam, gráfica e signativamente, no tempo e na distância, guardando todas, porém um fundo comum de origem. Entretanto, é forçoso confessarmos que o sistema que mais predominou foi o sistema primitivo, o mnemônico. Para melhor compreensão do nosso trabalho, vamos nos estender um pouco sobre a mnemônica e ver as relações que ela apresenta com a divindade e com a magia, estudando ao mesmo tempo, embora muito temporariamente, as suas origens e o seu desenvolvimento no espírito humano, através o perpassar das eras. A mnemônica pode ser objetiva e gráfica. É objetiva quando o despertar da memória é feito por um objeto tangível. Vamos exemplificar. Um camponês em docidade é incumbido de fazer certa compra. Não confiando em sua memória ou tendo receio de se esquecer, dá um nó na ponta do lenço ou prende uma fita na cadeia do relógio. Ao utilizar-se do lenço ou ao procurar a ver as horas, o nó do primeiro ou a fita do segundo lhe desperta a ideia adormecida de que tinha de fazer uma compra. Nota de rodapé. No conhecido conto popular João mais Maria, temos um caso de mnemônica. João, para não se perder na floresta, vai colocando espaçadamente no estreito carreiro pequenos seixos que lhe indicarão a regressar o verdadeiro caminho entre outros carreiros. Retornando ao texto. O processo mnemônico objetivo precedeu a escrita propriamente dita. Os objetos empregados foram pedras, seixos rolados a princípio, pedras talhadas e polidas mais tarde. Os espanhóis do tempo de Cortés ainda encontraram no México um sistema de escrita calculiforme,
usado pelas antigas civilizações. Constava de agregados de pequenos seixos mais ou menos quadrados e de cantos arredondados. Nota de rodapé. Harcourt, L'Amérique avant Colomb. Retornando ao texto. No Brasil, como em todas as partes do mundo, encontram-se a cada passo pedras especiais a que vulgo chama coriscos. Nota de rodapé. No norte do país existe a lenda de que o corisco ou raio é uma lasca de pedra incendiada que rola das nuvens por ocasião das tempestades. Ao cair, penetra na terra numa profundidade de 2 braças e depois vai pouco a pouco aflorando à superfície, de modo que no fim de 5 anos fica descoberto, sobre o solo. Outra lenda a respeito da pedra de corisco é que ela se move, se desloca, parecendo ficar dotada de vida. Sobre a origem da primeira lenda, vamos aqui registrar uma observação nossa. Em dezembro de 1907, viajávamos nos Campos Gerais de Palma, em demanda da colônia militar do Chapecó do Xanxerê, na região então litigiosa do Paraná e de Santa Catarina. A tarde estava abafada e grossas nuvens pressagiavam tempestade. De repente, com um grande clarão, ouvimos um forte estampido e enorme galho de uma embuia que um pouco além se erguia no ponto mais elevado da coxilha. Ruía por terra sob a ação do raio. Logo depois desabou o temporal. Terminada a fúria dos elementos, nós e mais 2 oficiais, companheiros de viagem, fomos examinar a árvore e verificamos que o fenômeno meteorológico tinha deixado de alto a baixo, no tronco, o vestígio de sua passagem, numa fita zigue-zague e carbonizada. Lascaram alguns ramos e fizeram um ligeiro orifício. A terra dos bordos e do interior desse orifício havia sido fundida pelo calor da faísca elétrica, apresentando um aspecto vítreo, cristalizado e quebradiço. Acreditamos que a lenda de ser o machado de pedra o substrato, o esqueleto do raio, repousa na presença desses cristais. Sobre a segunda lenda, achamos que poderia haver algo de verdade na hipótese das pedras dos machados serem piritas de ferro, óxido de ferro magnético. Nesse caso, não se daria o fato dos machados se moverem, mas, carregando-se da eletricidade do meio ambiente, poderiam manifestar fenômenos de atração, repulsão, choque de animais e desprendimento de chispas ou fagulhas. Os fios de arame distendidos ao ar livre acumulam eletricidade por ocasião dos temporais e, como já observamos, dão choques nas pessoas que os tocam. A designação corisco mostra que as lendas vieram da Europa por intermédio dos portugueses, pois corisco, conforme a etimologia, é a palavra derivada do latim. Por outro lado, porém, encontra-se no nosso dialeto indígena dos cariris o vocábulo cro, designado pedra, vocábulo que muito se assemelha a queranio grego, que também significa pedra do raio caída do céu. Parece-nos, portanto, que em tudo isso há uma ligação pré-histórica de que tanto temos falado. Mesmo nesses termos antediluvianos já havia a crença de que os querânios ou astropeléquias vinham do céu. Mais tarde, essas ideias se generalizaram por todo o mundo histórico. Os celtas e gauleses acreditavam em tal e tanto assim que entre eles os machados de pedra denominavam-se célticos. Entre os germânicos eles eram denominados Domnekr, e para os escandinavos representavam o martelo de Thor ou cravos caídos do carro aéreo de Wotan e das valquírias. O fato das pedras caídas do céu foi mais tarde comprovado, mas não quanto à sua procedência do raio, mas dos bólidos. Pode muito bem ser que o homem pré-histórico já tivesse observado o caso das pedras nos bólidos e ligasse o fenômeno ao raio, pois ambos traçam no céu fitas de fogo. Retornando ao texto. Esses coriscos ou pedras caídas do céu, como é crença do povo, são pelos cientistas considerados instrumentos do homem primitivo,
Realmente, alguns dos coriscos são ou serviram de machados, de facas, de raspadores, de pontas de lança e de flechas. Outros, porém, eram objetos sagrados, símbolos, fetiches, amuletos representando a divindade e, como tais, passaram depois a signos. Essa espécie de escrita, essa mnemônica por meio de seixos, evolui entre os primitivos. A princípio, simples pedras roladas pela ação natural das águas dos rios e das ribeiras, são mais tarde trabalhadas pelos homens, pedras talhadas e pedras polidas. Desses elementos mnemotécnicos aqui no Brasil, temos duas espécies que classificamos em dois grupos correspondentes a dois ciclos: os ciclos de Itá, a pedra bruta, e o ciclo de Muiraquitã, ou da pedra polida. Teremos de voltar sobre os muiraquitãs e coriscos, estudá-los sobre um novo conceito, como elementos da escrita mnemônica. Ainda como auxiliares da memória, podem ser considerados muitos monumentos megalíticos, os menhis, os obeliscos e as pirâmides. Mas essas ampliações dos amuletos, se podemos nos exprimir assim, foram perdendo seu caráter de elementos mnemotécnicos, para ficarem restritos ao seu papel de imagens da divindade. A mnemônica objetiva atravessa o período pré-histórico, paralelamente com o sistema escritográfico. Entra no período pré-histórico e chega até nós. Como exemplo da mnemônica proto-histórica, temos o sistema calquiforme, a que já nos referimos, e os quipus do Peru. Esses quipus também ainda foram encontrados pelos espanhóis conquistadores do Império dos Incas. Consistiam em cordões de diversas cores, cheios de nós, mais ou menos espaçados. Segundo alguns autores, tais signos não representavam uma escrita, na verdadeira acepção da palavra, mas antes um sistema de computo. Cada nó significava uma unidade de bens, propriedades ou vassalos do Inca, servindo as cores do cordão para designarem a natureza da propriedade. Na China, os nós também foram usados como signos mnemônicos, e na Europa ainda hoje se encontram vestígios do mesmo sistema. Mas lá, os elementos mnemotécnicos eram, não somente como no Brasil, coriscos ou pedras de raio, mas ainda pequeninos pedaços de madeira. Refere Paul que na Alemanha as letras são chamadas de Buchstaben, porque essa palavra significava pequenos bastões de faia. Seus livros foram chamados de Bücher, que equivalia a dizer uma reunião de pedacinhos de faia. Abre aspas. As runas, diz ainda o mesmo autor, tiram a sua etimologia da raiz escandinava run, que significa o sobreiro selvagem, árvore indígena do norte da Europa, da qual tiravam pequenos touros que, por sua combinação, exprimiam um sentido assim como nossas letras. Nota de rodapé. Paul, Research Service Americans, edição 1774. Retornando ao texto. O rosário, ainda hoje usado, é um objeto mnemônico de valor puramente numérico, empregado pelos devotos, como é sabido, para indicar a quantidade de preces ou saudações religiosas rezadas num certo tempo ou numa cerimônia. Figura 10. Espécimes da pedra lavrada, de Retumba. A cruz nos cemitérios é ainda um exemplo da mnemônica objetiva dos tempos atuais. É também um sinal mnemônico nas igrejas e à margem dos caminhos. No frontispício da igreja, lembra que tal construção é a casa de Deus, que o Filho de Deus morreu numa cruz, etc. No cemitério assinala um túmulo. Recorda que no ponto onde ela se acha repousa um corpo que pertenceu a um ser vivo, que com muitas probabilidades era cristão. É uma explicação que a cruz sugere a quem não conhecia o morto. Agora, se alguém o conhecia, a simples indicação do túmulo fará lembrar a esse alguém fatos que poderiam estar apagados na memória, por exemplo. O morto era branco, casado, moço, negociante, etc. Se o signo aparecer à margem de uma estrada deserta,
indica que ali foi assassinado um cristão, homem, mulher ou criança. Se alguém conhece o fato, todos os detalhes do crime lhe vêm à memória. O sistema mnemônico gráfico parece ser posterior ao objetivo. Parece ser desse uma modificação, uma evolução. Na verdade, o primeiro sistema tornava-se muito confuso pelo seu arranjo técnico, e ainda mais acontecendo, desfazer-se esse arranjo tornava-se incompreensível. A pintura ou a gravura, pelo contrário, fixava-o para todo sempre. Daí a estreita ligação entre a escrita mnemônica e a pictórica ou figurada. Achamos mesmo que elas quase se identificam, ou que uma é o complemento da outra. O caçador ou o lenhador, para se orientar na floresta, faz entalhas nas árvores. A entalha representa um signo mnemônico, gráfico, e vê-se muito melhor do que os seixos derramados pelo caminho. Constituíram-se assim processos escritos de auxiliar à memória. A grafia passou a ser cópia dos objetos mnemotécnicos. É por isso que vemos pintados ou grafados nas superfícies de rochedos, coriscos, muiraquitãs e simples pedras roladas. Mais uma vez declaramos que a mnemônica não representa uma verdadeira escrita, não conta uma história, não revela um fato, mas desperta na memória os detalhes ali adormecidos desta história ou desse fato. É um sistema imperfeito porque, se baseando ou referindo-se a um ato já sabido, segue-se que, faltando à pessoa ou pessoas que dele tiveram conhecimento, passava a perder toda a significação. Diz um autor que é das necessidades humanas que surge a evolução. Para remediar a imperfeição, o pré-histórico usou o desenho do objeto ou a representação figurada, a imagem do ser, a representação do fato ou da cena, cuja lembrança desejava guardar. É a escrita pictórica a que já nos referimos. Aqui começa a verdadeira escrita. Os signos desenhados ou pintados falam à vista, já não se limitam a despertar na mente uma história ali gravada, mas desenrolam ao olhar da mesma história. Para nos tornarmos mais claros, diremos que a escrita pictórica foi para o homem pré-histórico o que a cena muda no cinema foi para nós. Independente dos esclarecimentos escritos na tela, podíamos ter conhecimento de um fato a que não havíamos assistido, pelo simples desenrolar da fita. Notamos na escrita pré-histórica brasileira e, aliás, na de todo o mundo antediluviano, uma particularidade que até aqui, segundo julgamos, ainda não foi divulgada, a que vem dar razão ao que dissemos acima, que ela não se acha subordinada a nenhum sistema considerado isoladamente, porque nela se contém todos os sistemas. A particularidade é que um mesmo signo pictográfico pode, ao mesmo tempo, ser mnemônico, ideográfico ou simbólico. Para exemplificar, vamos lembrar um signo já citado, a estrela. É um signo ideográfico porque com ele era representada a ideia do céu. É simbólico porque a pintura não representa o céu, mas uma coisa que nele aparece. É mnemônico porque a figura estrela pode acordar na memória todo um tema, toda uma narrativa já sabida que se relaciona com o céu. A escrita mnemônica é sagrada. Liga-se por um lado à divindade e por outro à magia. Já vimos que na tradição de quase todos os povos a escrita foi ensinada aos homens pelos deuses. Daí as palavras hieróglifos, escrita sagrada, e hierogramas, letras sagradas. A escrita dos riscos de pedra é, como veremos no estudo da interpretação, composta de signos que representam divindades. Em regra geral, divindades da luz ou outras a que elas se relacionam. Dos nossos estudos da pré-história, chegamos à conclusão que a luz foi a divindade primitiva e universal, o fogo e a pedra. Esta última porque dava origem à fagulha e, portanto, ao fogo. Foram outras tantas divindades. Depois da luz, do fogo e da pedra é que surgem outras divindades relacionadas com estas. Os meteoros celestes, o raio, o relâmpago, o trovão, a chuva,
Finalmente vem o sol, a lua e as estrelas. Os nossos signos primitivos, que são os mesmos dos tempos antediluvianos de toda a Terra, com ligeiras modificações, representam, pois, na maioria, divindades acima referidas, e como tais passaram a glifos mnemônicos, que se modificaram com o correr dos anos. Os magos eram os transmissores das leis divinas, cujo conhecimento era dado ao povo por meio de caracteres que representavam imagens das divindades, e isto ou para infundir mais respeito, ou porque, se tratando de preceitos divinos, mister se fazia que por signos representando deuses ou atributos de deuses fossem manifestos. A magia desempenhou um importante papel na origem da escrita. A magia, segundo pensava o pré-histórico, era a ciência dos deuses e tinha sido por estes ensinada aos homens. Nota de rodapé. Taylor afirma que a magia representa as primeiras manifestações da ciência, e diz mais, que a escrita dos magos acadianos de Babilônia era uma espécie de adivinhação. Citando Tácito, relata que as primeiras escritas foram feitas em rochedos. Edward B. Taylor, Antropologia, obra traduzida do inglês para o castelhano, Madrid, 1888. Retornando ao texto. Apesar de Plínio e Diodoro dela se terem ocupado, apesar de muitas obras antigas, tais como a Bíblia, os Vedas e a Odisseia, a ela se referirem, o que das ciências mágicas nos chegou, através a poeira dos anos, foram as reminiscências vagas, tradições, lendas, recitações mais ou menos deturpadas, superstições. Nota de rodapé. Abre aspas. Diz Plínio que todos os povos, mesmo os mais desconhecidos, uns dos outros, estão de acordo entre si pelos laços da magia. Foi a Bretanha que deu a magia pérsia. A magia emana de uma fonte que não é europeia. Segundo Darcílus, as práticas mágicas remontam ao tempo em que os anjos tinham comércio com as filhas dos homens. A arte mágica nem é grega, nem é latina. Ela é pré-histórica. Penetrou na Gália, como no resto do mundo, por outra via. Fecha aspas. A. Bertrand, La Religion de Galois. Na página 89 dessa obra, Bertrand, baseando-se na história de Heródoto, acha que as civilizações procederam da terra incógnita, que existia ao norte e ao oeste. Retornando ao texto. As ciências positivas, em suas investigações sobre a intelectualidade e conhecimentos do homem do passado, pararam nos umbrais da história. Para além no que dizia respeito ao desenvolvimento das ideias, nada mais havia a aprender. A espécie estava na infância e, portanto, rudimentares deveriam ser os seus conhecimentos, e assim sua ciência, a magia, não passava de embuste, mentiras, enganações e práticas charlatanescas. A Igreja, pelo seu lado, desde as épocas medievais, considerou a magia arte diabólica. Mal vista pela ciência e condenada pela Igreja, a magia degenerou e tornou-se realmente o apanágio dos embusteiros. E foi assim desprezada talvez uma das maiores fontes de ensinamento sobre as origens e modo de ser das civilizações pré-históricas. Depreende-se, no entanto, que nestes tempos as bases da ciência moderna já estavam organizadas. A alquimia que gerou a química, a astrologia que gerou a astronomia e o empirismo caótico do abracadabra, donde veio a medicina. Todas essas ideias se ligavam a conhecimentos mais gerais, mais antigos, a magia, a qual foi a mãe das ciências odiernas. A Bíblia nos dá a entender que a magia reinava ainda no Egito no tempo dos israelitas, pois Moisés, Arão e os encantadores de Faraó transformavam varas em cobras. Nota de rodapé. Abre aspas. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não acreditarão. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? Ele respondeu: Uma vara. E lhe disse: Lança-a na terra.
Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe na sua cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Então Moisés e Arão entraram e foram até o Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante do Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores do Egito, e esses magos fizeram também o mesmo, porque cada um transformavam varas em serpentes, mas a serpente de Arão tragou as serpentes neles. Fecha aspas, Êxodo 4 e 7. Retornando ao texto. Na construção das pirâmides, parece ter havido processos mágicos. Não se pode compreender como, sem o auxílio dos aparelhos modernos de engenharia, conseguia-se elevar a tão grandes alturas os blocos enormes de pedra de que são formados esses monumentos. O Abade Murô nos fala na Revelação, mas os teosofistas explicam o fato pela aplicação de forças que nos são hoje desconhecidas e que então eram familiares aos iniciados. Segundo Homero, Apolo ajudou a construir as enormes muralhas de Ilion. De tudo isso se conclui que os pré-históricos jogavam com forças misteriosas, que os homens primitivos tiveram conhecimento dessas energias. O predomínio das ciências mágicas nos tempos antigos está hoje cada vez mais demonstrado com a decifração dos textos cuneiformes dos tijolos encontrados nas escavações das ruínas da Babilônia. Os atlantes, ainda conforme a opinião dos teosofistas, praticavam a magia branca e a negra, tendo esta última forma sido levada à Atlântida pelos turanianos, que em tais práticas usavam de energias colhidas nos raios obscuros da lua. Esses turanianos foram da Gália os fundadores da civilização megalítica, e dessa ainda existem muitos restos, muitas ruínas de que, como já vimos, fomos nós os primeiros a notar a semelhança flagrante com os restos dos monumentos grosseiros encontrados em nosso país. Fazendo-se estudos sobre as religiões dos indígenas brasileiros, não só os do tempo da descoberta, mas também os dos tempos atuais, que se encontram no seio das matas, em estado de selvageria, notam-se muitas reminiscências das práticas de magia da antiguidade. Léry, nota de rodapé. Jean de Léry, História de uma viagem ao Brasil. Um francês historiógrafo do Brasil que chegou ao Rio de Janeiro em 1557, no tempo em que as tabas dos Tupinambás cobriam a zona hoje abrangida pela capital federal. Nota de rodapé. O Rio de Janeiro era a capital federal na época em que este livro foi escrito. Brasília tornou-se a nova capital em 1960. Nota do editor. Retornando ao texto. Nos conta que esses índios acreditavam na imortalidade da alma, em seres superiores, tais como Tupã, que fazia ribombar o trovão, e Caejerro, ou Ayangá, deus maléfico, que perseguia na espessura das matas, ora sob a forma de quadrúpede, ora de ave, ora de qualquer outra figura. Abre aspas. Esses índios tinham como sacerdotes os caraíbas, que se vangloriavam de comunicar-se com os espíritos, de vencer os inimigos e fazer crescer e engrossarem as raízes e os frutos. Reuniam-se de quando em vez para celebrarem ritos que constavam de danças rítmicas e de cantos harmoniosos e longos. Formavam diversas rodas, e no meio de cada uma ficavam os caraíbas ricamente adornados, de carapuças e braceletes. Tinham em cada mão um maracá que faziam ressoar. De quando em vez tomavam uma vara de madeira de 4 a 5 pés de longo, na extremidade da qual havia certa quantidade de erva petum. Nota de rodapé. Tabaco. Nota do editor. Retornando ao texto. De erva petum acesa, cuja fumaça sopravam sobre os índios. Estes repetiam a instantes o estribilho de uma canção ou balada. Ouvindo-a, as mulheres e as crianças que se achavam noutra cabana separada começavam a gritar e a saltar.
As mulheres, principalmente, eram tomadas de um tremor convulso e muitas desmaiavam com a boca espumando como se estivessem atacadas de gota coral. Fecha aspas, nota de rodapé. Abre aspas. Fiquei absorto, diz ainda Lery, ouvindo acordes tão harmoniosos de tamanha multidão, sobretudo pela cadência da estribilo da balada, em cada cópia da qual todos prolongando a voz diziam eu não, eu-ra, ru-ra, eu-ra, ou é, fecha aspas. Retornando ao texto. Os maracás são instrumentos feitos de uma cabaça ou coité, contendo petriscos e com um longo cabo de madeira. Agitados produzem um som chocalhante, e ouvindo esse som os índios é como se ouvissem a voz de Deus, curvam-se contritos. Os caraíbas enfeitam de penas os tais maracás, e fazem crer que alguma coisa da divina e misteriosa neles se encerra. Enfincados no meio da ucara, são objetos de adoração. Rendem-lhes homenagem, trazem oferendas votivas, carne assada, caça, etc. Queimam petum dentro deles, e o fumo da erva santa produz embriaguez. São consultados como oráculos. Eles respondem e vaticinam sobre a guerra, os índios acreditam. Sauté, falando sobre os maracás, diz que os pajés pretendiam que o espírito vindo dos confins do mundo lhe dava o poder deles responderem às perguntas e predizerem o sucesso. Para as reuniões evocativas, limpava-se a casa, excluíam-se as mulheres e crianças e apresentavam os homens os seus maracás adornados de penas vermelhas para que se conferissem a eles o dom da fala. Assentavam-se os pajés no topo da sala, tendo o seu próprio maracá erguido diante deles. Perto se fixavam os outros, e cada homem dava o seu presente aos charlatães para que não fosse esquecido o seu. Concluída essa parte essencialíssima do negócio, eram os maracás fumigados com petum, por meio de uma cana comprida. Tomava então o pajé, levava à boca e mandava-a falar. Parecia sair dela uma voz aguda e fraca que os selvagens acreditavam ser do espírito e os bonzos. Nota de rodapé. Forma de sacerdote ou homem místico. Nota do editor. Retornando ao texto. Os mandavam ir à guerra e vencer os inimigos, pois que os gênios que habitam o maracá apraz que os satisfaçam com a carne dos prisioneiros. Fecha aspas, nota de rodapé. Sauté, História do Brasil, volume 1, página 287. Retornando ao texto. Também a respeito da mitologia dos índios e de seus maracás, escreve o padre Simão de Vasconcelos. Abre aspas. Tem grande canalha de feiticeiros, agoureiros e bruxos, aqueles a que chamam pajés ou caraíbas. Com falsas aparências, os enganam e os embruxam a cada passo. Os tapuias, neste particular, são os piores porque, além de não conhecerem a Deus, creem invisivelmente o diabo e em formas ridículas de mosquitos, sapos, ratos e outros animais desprezíveis. Os feiticeiros, agoureiros e curadores são entre eles os mais estimados. A estes dão toda a veneração. Fecha aspas. Em seguida, o padre Simão descreve o maracá e cita um caso de evidência de um caraíba amigo de uns portugueses que faziam guerra a outras tribos inimigas no interior do sertão. Abre aspas. O tal caraíba fixou 2 forquilhas no chão. A elas amarrou uma clava enfeitada de diversas penas e depois andou-lhe em torno, dançando e gesticulando num cerimonial estranho, soprando-lhe e dizendo-lhe frases. Logo depois desse cerimonial, a clava desprendeu-se dos laços e foi levada pelos ares até desaparecer no horizonte, voltando depois pelo mesmo caminho, à vista de todos, visando colocar-se entre as forquilhas, notando-se que estava cheia de sangue. Tudo isto foi pelo feiticeiro explicado como bom agouro e os portugueses, travando o combate, venceram realmente os inimigos. Fecha aspas. Nota de rodapé. Padre Simão de Vasconcelos,
Crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, livro 2, 18. Retornando ao texto. Ouçamos agora um fato idêntico que nos revela Roelof Barrow, um holandês que em 1647 viajou pelas terras dos Tapuias, no interior dos sertões da Paraíba, falando de uma espécie de demônio dos índios denominado Roxa. Assim se exprime, abre aspas, quando este personagem misterioso chegava às tabas, todas as luzes apagavam. Havia fumigações de Petum, e o demônio sendo consultado sobre o resultado da guerra em que eles se iam empenhar. Respondia e dava conselhos. Durante o dia, Roxa era transportado em uma cabaça conduzida por mulheres, velhas e moças, ornamentadas de grinaldas feitas de flores e folhas de favas e feijão. Precedia essa procissão uma guarda de 10 jovens índios cobertos de folhagem. Os feiticeiros ingeriam uma bebida feita de semente de corpamba. Nota de rodapé. Tipo de ipê denominado ipê cacuanha. Retornando o texto. Dissolvida na água, e se punham a correr e a urrar como enraivecidos. À noite todas as luzes eram apagadas e na cabana preparavam um leito de folhas, perto do qual queimavam folhas de fumo. Sendo então interrogado, Roxa respondia em vozes de diversas entonações às perguntas que lhe eram feitas. Fecha aspas, nota de rodapé. Narrativa de viagem de Roelof Barrow, intérprete e embaixador da Companhia das Índias Ocidentais, da parte dos ilustríssimos senhores das Províncias Unidas do país, dos Tapuios, da terra firme do Brasil. Retornando ao texto. De tudo isto, nós tiramos uma conclusão. Os índios do Brasil guardam ainda reminiscência de práticas mágicas antigas. É bem possível que o sagrado maracá fosse a princípio um simples instrumento destinado a produzir um som monótono, próprio para agir sobre o sistema nervoso. A natureza mágica e simbólica do maracá é indicada ainda pela forma do instrumento e pela significação do próprio vocábulo. Como vimos, os maracás eram feitos de cabaças ou coités, frutos estes que afetam uma forma mais ou menos cônica, a forma sagrada entre os antigos adoradores do fogo, porque lembrava o próprio fogo, a pira, a chama. Conforme o Dr. Teodoro Sampaio, o vocábulo maracá, na língua tupi, significaria cabeça de ficção. Nota de rodapé. Teodoro Sampaio, o tupi na Geografia Nacional. Retornando ao texto. A interpretação desse nosso ilustre etnólogo é baseada na descrição do padre Simão de Vasconcelos, segundo a qual cabaça do maracá representava uma cabeça com os orifícios dos olhos, das narinas e da boca. A julgar-se pela etimologia que Martius dá à palavra maracaimbira, o bruxo feiticeiro, compreende-se perfeitamente que o instrumento em questão estava ligado a práticas de magia. Por outro lado, parece que o vocábulo passou quase intacto das religiões primitivas do Velho Mundo para as nossas terras. Lefebvre, em sua importante obra La Religion, tratando das festas dos turanianos, diz que os sacerdotes, durante as cerimônias, agitavam ramos verdes de pinheiros, a que davam o nome de maricás, nome, como se vê, muito semelhante a maracá. Nota de rodapé. Sobre a magia e o maracá dos índios do Brasil, publicamos um artigo no Diário de Pernambuco de 7 de abril de 1985. Retornando ao texto. Acreditamos que o maracá já desapareceu no Nordeste brasileiro. Nota de rodapé. Faço aqui a observação que o maracá não desapareceu no Nordeste brasileiro e é também muito utilizado em diversos cultos pelo Brasil afora. Nota do editor. A dança do toré, a qual assistimos outrora entre os caboclos que desciam do sertão, lembrava no ritmo e na atitude a dança religiosa dos tupinambás, de que nos fala Léry. Nada tinha de cerimonial religioso, era uma diversão ligada a recordações guerreiras. Acompanhava, em vez de maracá, a música de pifanos e trombetas, feitas estas últimas de palha tenra e enrolada de palmeira pindo. Nota de rodapé. Planta palmácea,
Geonoma brevispata. Nota do editor. O vocábulo toré dá a entender, no entanto, que primitivamente a dança foi religiosa. Martius diz que toré significa folha de palmeira. Achamos que ele deu essa significação devido ao fato observado da circunstância acima relacionada. Toré, como veremos, é vocábulo ligado à divindade. Houve, pois, uma época em que a magia dominava a sociedade humana. Essa magia, em começo, ligava-se à religião e a todas as outras instituições sociais. O mágico era o sacerdote, o chefe civil, o chefe militar, o conselheiro, o médico. Nota de rodapé. Note-se a semelhança entre os vocábulos mágico, magé e pajé ou paié. Retornando ao texto. Conhecia o passado, doutrinava sobre o presente e vaticinava o futuro. Nota de rodapé. Em sua brilhante obra, O Negro Brasileiro, o cientista Arthur Ramos trata admiravelmente da magia, encarando o assunto sob um novo conceito, de acordo com as teorias de Freud. Retornando ao texto. O mágico era tirado do meio dos homens que se destacavam da massa comum pela sua inteligência, pela maior observação dos fatos e pelo conhecimento profundo das forças naturais. Diversas, então, eram as condições do meio, ou condições mesológicas, nessas eras longínquas da idade da Terra. Em período de transformações físicas, o nosso planeta agoniado por sucessivos cataclismas, as profundidades do ventre à amostra, de quando em vez, a crosta sólida dissolver-se na magma em ebulição, e a magma em ebulição a resfriar-se no meio atmosférico, nessa troca de temperaturas entre o meio interno e o meio externo. É natural que outras fossem as condições do meio físico e, por conseguinte, outras as condições do meio biológico. Múltiplas e diversas deveriam ser as energias de então, energias de calor, luminosidade, eletricidade, vibrações e irradiações diversas para o lado físico, energias organizadoras e psíquicas para o lado humano. O homem das épocas anteriores aos cataclismas deveria possuir propriedades psíquicas, um pouco diferentes das do homem atual. Assim, parece que certos fenômenos que hoje se manifestam no homem da atualidade, apenas em condições especiais, eram comuns e naturais no homem de então. Entre esses fenômenos convém citar a vista e a audição à distância, o reforço da memória, lembrança nítida dos fatos do passado, a vidência ou o dom de conhecer o futuro e a transmissão do pensamento ou a telepatia. O homem de hoje, em estado de hipnotismo ou sonambulismo, em estado mórbido, tal como a histeria, pode adquirir essas forças. Parece que tais estados, que se acham latentes e disseminados por todo o organismo, são restos de força de um passado remoto, forças que vêm se enfraquecendo através das gerações. A memória do homem primitivo devia ser prodigiosa. As condições de vibratilidade de seu cérebro eram auxiliadas pelas condições de vibratilidade do meio ambiente. Como ainda hoje um objeto, uma simples letra inicial de um nome, o som de uma música, um perfume, podem acordar em nosso íntimo a lembrança de uma pessoa querida, a lembrança de um fato passado, de uma cena, de uma história, assim também nesses tempos remotos a vista de um signo, de um objeto simbólico, despertava no homem pré-histórico a recordação de uma cena de que ele fora comparsa, testemunha ou dela tivera conhecimento. Segue-se, portanto, que, em princípio, um simples signo era suficiente para desenrolar diante dele todo um tema, todo um fato, toda uma narrativa. Explica-se assim achar-se em rochedos, às vezes, um único sinal gráfico. Não há, neste caso, como se poderia supor, uma pobreza histórica, noticiosa ou descritiva. Tal signo pode equivaler a uma página, a um livro, a uma biblioteca. O signo aí não é mais do que um simples sinal mnemônico, o evocador dos fatos. Logo que as condições físicas do globo terráqueo foram se modificando,
também se foram modificando as energias psíquicas do homem. Com a diminuição das vibratilidades do meio exterior, extinguiram-se as faculdades cerebrais da visão e da audição à distância, no tempo e no espaço, e a memória do homem diminuiu. Nota de rodapé. O fato é exato. O homem primitivo tinha mais memória, ao passo que o homem da atualidade tem maior a faculdade de assimilação. É notório que o homem menos dotado de percepção possui maior memória. O intelectual tem menos memória que o indivíduo rude. O mesmo se dá na criança com relação ao adulto. Lembramo-nos facilmente dos fatos da nossa infância e nos esquecemos com rapidez dos fatos recentes. O desmemoriamento vai se acentuando à medida que o homem envelhece. O que se dá na infância e na velhice do indivíduo é justamente o que se dá na espécie. Retornando ao texto. Nestas condições, um simples signo não basta para despertar a lembrança do fato. Entra então em cena a mnemotécnica, os meios artificiais de acordarem, de avivarem a memória, processos mágicos consistindo em passes, fixação do olhar, música monótona e ainda mais o uso de plantas enervantes em fumigações e beberagens. Como se sabe ainda hoje, esses processos, e muito especialmente a fixação do olhar, são usados para produzir o estado sonambúlico ou hipnótico e o estado de êxtase. Assim, manifestando-se a fadiga nervosa, o indivíduo adquire as faculdades acima citadas de visão e audição à distância. Não insistiremos na descrição desses processos e no mecanismo de sua ação, suficientemente conhecidos de quem tenha estudado um pouco de hipnotismo. Dos vegetais antigamente empregados, de muitos perdemos a noção, porém alguns são ainda conhecidos. Destes últimos citaremos a nicotina tabacum, isto é, o petum, o tabaco ou fumo, atualmente ainda usado pelo homem da moderna civilização. A jurema é uma planta que passa por ter a propriedade de tornar adivinhas as pessoas que a absorvem. O nome do vegetal já indica o seu emprego na magia e na feitiçaria, pois a planta jurema lembra Jurupari, um deus da mitologia brasílica. Nota de rodapé. Plantas também ligadas à feitiçaria são Jurubeba, Juá, Caboatã, Aninga, etc.